Lucius cometeu o maior erro em Black Clover e por isso ele será derrotado. Se você quer saber qual foi o erro do Lucius, então fica aqui nesse vídeo que nós vamos comentar o capítulo 336 de Black Clover e as teorias vão borbulhar na sua mente. Então, vamos lá junto com o Mano Joe comentar mais esse capítulo de Black Clover. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Black Clover, já agradecendo para todo mundo que deixou aquele like, deixou o dislike, compartilhou, comentou, se inscreveu e principalmente por todos vocês que estão comentando e curtindo junto comigo. Gosto muito do comentário de todos vocês, leio todos, né? Não leio no mesmo dia às vezes porque, né, eu sou só um. Mas eu agradeço para todo mundo que tá comparecendo aqui no canal. Sem mais enrolação, já bora começar comentando sobre esse capítulo. Nós vamos saber sobre a aparição do Asta, onde ele foi parar, e também sobre o erro do Lucius Sócrates em seus planos. Bom, gente, o capítulo vai começar com aquele burburinho de putz grila, então o Rei Mago é o nosso inimigo de verdade, mas ele não estava salvando a nossa vida, mas agora ele não é mais o cara do bem, o que tá acontecendo? O povo já começa a rodar ali a fofoca em tudo quanto é canto, todo mundo tá apavorado de medo e o Yuno chega na sala dos capitães com todas as notícias saindo e ele já está com aquela cara tipo, mano, que merda que aconteceu aqui? Yuno Tinkerbell voltou com tudo, voltou brabo, voltou pé da vida porque, pô, o Asta sumiu. O seu parceiro, o seu rival sumiu. E é então nesse momento que a Noelle, a Mimosa e a Nero estão lá com as olheiras, tristes pra caramba, devem ter chorado pra caramba, reportaram tudo o que aconteceu, tudo que elas viram. Nós vemos a cara de todos os capitães e todos eles estão meio com os olhos marejados, né? Acho que não só pelo Asta, mas também pelo Julius. Tipo, o que aconteceu com o Julius? Eles tinham um grande apreço por ele, simplesmente o cara virou do nada o Lucius, na concepção deles, e aí eles falaram, pô, mano, tamo lascado, velho. O que tá acontecendo aqui? Enquanto todo mundo tá desesperado, o Rio tá lá. Pô, mano, não tem como. O Asta não deve ter morrido. Isso não deve ter acontecido. E aí, então, que o Yami, ele pergunta. E aí, Nart? Você encontrou aí o Asta? Porque o Nart, ele pode se locomover pelas sombras de qualquer pessoa que ele queira, né? Então, por exemplo, se ele quiser pegar uma sombra de uma pessoa em X lugar, não sei o que, ele vai lá pela sombra dessa pessoa e consegue aparecer. Só que a sombra do Asta sumiu. Ele pode ter parado em outra dimensão, ele pode ter morrido, ou então pode estar em um lugar super longe. Nesse momento já bate o desespero na cara da Noelle e quando eu vi eu falei, meu Deus, a bicha tá mal mesmo, velho. Eles começam a discutir um pouquinho sobre os poderes do Lucius, que ele é muito forte, se ele conseguiu dominar o submundo e eles tinham 2 almas no mesmo corpo, os caras são muito bons mesmo, são muito fortes. E aí, enquanto eles ficam discutindo sobre isso, o Yuno, ele trata de falar sobre as suas investigações ao redor de Clover, né? Onde estavam ali os capetinhas e tudo, junto com o Adramelech. E aí o Yuno diz que encontrou o Adramelech junto com vários outros capetinhas ali de level alto. Só que o Yuno conseguiu dar um fim em vários desses, mas o Adramelech saiu fugindo ali, vazou, tava arregando pra caramba pro Yuno. Isso mostra que o Yuno ele ficou muito mais forte em questão de 1 ano, é isso que a gente vai ter a confirmação mais pra frente no capítulo pelo Adramelech, e a gente teve uma grande confirmação nesse capítulo também, que mesmo sendo do mesmo nível dos capitães, o Yuno não se tornou de fato um capitão. E aí eles começam a discutir o que eles vão fazer, aí o Yuno fala, pô, eu vou derrotar o Lucius. Porque ele começa a lembrar do Asta, quando ele se tornou ali Grão-Duque. E aí o Asta vai falando pra ele, pô cara, você tá muito bom, você tá muito top, eu ainda vou superar você, ainda vou conseguir te alcançar. Sabe, todos os sonhos ali que eles tinham juntos. Senti falta de um certo choro assim do Yuno, mas eu acredito que até o momento ele não acredita de fato que o Asta está morto. Ele só tá pensando na sua vingança contra o Lucius e por isso que ele vai desferir as seguintes palavras a seguir. Primeiramente, ele fala que o Asta é a pessoa que sempre esteve à frente dele. Ou seja, Yuno já tá admitindo que o Asta é mais forte que ele, então chupem vocês que querem ficar babando o ovo de Yuno, tá bom? Dessa forma, agora é a vez do Yuno superar o Asta e se tornar o Rei Mago, já que o Asta sumiu ou morreu ou sei lá onde foi parar. É um momento um tanto quanto tenso, porém vai ficar melhor a seguir, né? Porque o Sócrates vai acabar recebendo ali o Adramelech fala, pô, mano, aquele molecote lá que vocês deixaram vivo lá, o Estrelinha, ele ficou forte pra caramba, ele destruiu praticamente um grupo inteiro de demônios de level alto e tudo, não são os demônios superiores e tal, mas são de level alto. E a gente já viu a dificuldade que o pessoal teve pra enfrentar os médios na saga passada, então o Yuno sim ficou overpowered demais. E é aí então que o Lucius, em suas previsões, diz que o Yuno é um grande ponto fora da curva também, assim como o Asta. Então eles precisam derrotar o Yuno porque o Yuno é um ser único
único com 2 grimórios, aparentemente só tem o Yuno mesmo com 2 grimórios. Então pelo bem do mundo inteiro, ele vai ter que quebrar na porrada o Yuno, e o Yuno fala a mesma coisa, e eu vou quebrar na porrada o Lucius, e também ali perto do Lucius Sócrates a gente vê que o Danátio tá lá do lado. Então provavelmente, se minha teoria tiver certa do que eu falei lá no capítulo pra trás, que a Lily representa o signo de Áries e tudo, provavelmente o Danátio vai representar o signo de Libra. É então que se passam algumas páginas e tá lá o Asta no meio de uma praia, e aí aparece um cara com um cabelo bem parecido com o do Yami, e provavelmente sim é a Terra do Sol, principalmente pelas suas árvores, né, que estão aparecendo ali. E é aí que começa o erro do Lucius. Bom, gente, esse capítulo eu achei muito legal. Eu acho que o Tabata, ele repetiu muitas frases, repetiu as mesmas coisas dos capítulos passados, entre os capitães, dizendo, pô, a gente ficou sabendo disso, disso. Ele só repetiu, até chegar na novidade de que sim, o Yuno se tornou muito forte. Eu vejo muita gente do Trevo Preto, nossa, cara, esses caras são muito meme, eles gostam muito de zoar, e aí eles botam o Yuno lá em cima pra gerar um hate ali da galera que curte muito o Asta, e até pra provocar em relação a Yami, porque o Yuno foi lá e falou pra todo mundo, não, agora eu vou meter a porrada em todo mundo, vou trucidar o Lucius, enquanto o Yami tá lá triste. Mano, eu acho que é uma sensação diferente, cada pessoa reage de uma forma. O Yami, ele tá bravo, mas ele já tava fazendo alguma coisa, tanto até que ele chamou o Nart e perguntou, e aí, você conseguiu encontrar o Asta? Então sim, ele já tava fazendo alguma coisa. O Yuno não sabia de nada, chegou ali no meio do Vucu Vucu e já era. E outra, a gente não sabe os poderes dos capitães, porque Black Clover trabalha muito poder igual Bleach, velho. O que você quer dizer com isso, Joe? Gente, pra quem sabe, quem acompanhou Bleach, se liga que quando o Ichigo ele entra pra Soul Society, na saga da Soul Society, aparecem vários capitães, os capitães perdem de alguma forma ou de outra pro Ichigo naquele momento. Depois na saga a seguir dos Arrancars, os caras aparecem overpower de novo falando, pô, os capitães na verdade são todos fortes. Então, gente, tomem cuidado com esse bagulho de tipo, o Yuno bate em 4 capitães. Óbvio, com certeza ele deve ter superado o poder de um capitão. Porém, ele não vai bater em 4 capitães de uma vez, velho. Por favor, parem de babar ovo por causa de besteira. Assim como o Asta também não vai bater em 5 capitães ao mesmo tempo também. Male conseguiu derrotar o Lucífero. Conseguiu na cagada, se você for colocar assim. E com a ajuda de todo mundo, com o suporte de todo mundo. A batalha em Black Clover é muito em conjunto, né? O Tabata não costuma deixar só porreta, tipo, 1 contra 1, entendeu? Normalmente a gente sempre tem uma batalha em conjunto. Dessa forma, sim, o Yuno ficou muito forte, mas agora vamos para o erro do Lucius. O erro do Lucius é simples e breve. Gente, ele deixou o Asta vivo. Cara, não tem sentido. Mandou para outra dimensão, não importa, porque o Asta vai voltar. Ele mandou, sei lá, pro submundo que na verdade fica na Terra do Sol, porque a gente tem a certeza agora que ele tá na Terra do Sol, né? Cara, a chance que ele tinha era matar o Asta. Qual o problema do vilão matar o protagonista nesse momento? Ou pelo menos garantir que ele estivesse morto? Porque não faz sentido ele ter deixado o Asta vivo. Embora ele tenha aplicado aquele golpe fatal, ele deixou o Asta vivo no final das contas. É como se ele não importasse com o Asta, depois de dizer que o Asta era o real problema daquele mundo, que ele não poderia coexistir nele. Então eu acredito que o Yami, por exemplo, quando ele veio da Terra do Sol pro país de Clover e tudo, provavelmente às vezes a gente não tá nem na mesma terra, a gente tá em outra dimensão e sei lá como ele foi parar no mundo ali de Clover. Eu acredito que o autor ele vai utilizar mais ou menos a mesma coisa que acontece em Piratas do Caribe. Vocês lembram que tem uma parte no Piratas do Caribe que eles vão com um barco até tal lugar, porque depois que eles chegarem lá, eles vão conseguir chegar em, acho que Tártaros, eu não lembro exatamente onde que era, mas que ele acessaria um outro mundo, uma outra dimensão, e depois eles voltariam pro mundo real de volta? Eu acredito que o Tabata fez a mesma coisa. Então o Yami, quando ele saiu ali da Terra do Sol e tudo pelo mar, ele foi navegando, até que ele chegou, vamos falar assim, no fim do mundo, e quando ele chegou no fim do mundo, ele caiu lá em Clover, que fazia parte de uma outra dimensão. Eu acredito que é dessa forma que o Asta vai conseguir voltar pro mundo deles, e acredito que a Lily ainda tem recordações na sua cabeça sobre o Asta. Então a sua mente não foi totalmente modificada pelo Lucius. E por isso ela mandou ele para outra dimensão, entende? Então, se isso não é um plano do Lucius, provavelmente a Lily acabou salvando o Asta no final das contas. Vocês não acham? Bota aí pra vocês verem se eu não tô certo nisso aí. Gostaria muito de saber o pensamento de vocês sobre isso, e provavelmente vai ser um velhinho, ou o pai do Yami, ou ali algum conhecido do Yami, provavelmente vai ter a cara do Yami, cara cuspida, e o Asta vai ser treinado por ele pelo Ki, que são outros poderes que eles utilizam. Tanto até que o Yami, quando ele vai do mundo da Terra do Sol
pro reino de Clover, ele desconhece a magia, não tinha nada parecido assim no mundo dele. Então, será que lá eles não conseguiam usar magia? Ou se trata de uma dimensão onde a magia de fato não existe? Dessa forma, será que a mãe do Asta, na verdade ela fez o filho com um cara que era originário da Terra do Sol e por isso o Asta nasceu puxando ali os genes do seu pai, a parte sem magia, e por isso ele não carrega nenhuma magia, por exemplo? Já pararam pra pensar nisso? Aí mudaria toda aquela teoria minha que o Lucius é o pai do Asta, obviamente, mas vocês já pararam pra pensar nisso? Porque se o Asta é filho de um cara de uma dimensão diferente junto com a Alicita, e aí ele acabou morrendo por estar nessa dimensão diferente e tudo depois, né? Não sei. Uma teoria interessante, né? O pai do Asta, na verdade, seria da Terra do Sol, e aí por isso o Asta herdou esse poder, entre aspas, de não ter poder. Gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso. O Mano Joe aqui está vazando e esse é o erro do Lucius. Deixou o Asta vivo pra depois ser solado. Porque ele vai ganhar no final, gente. É o protagonista da obra. Por mais que vocês falem, o Yuno. O Yuno vai apanhar. É isso que vocês querem saber? O Yuno vai apanhar. E depois que ele apanhar, o Asta vai lá salvar ele e vai falar: esse meu jeito de viver, de quem nunca foi igual. A minha vida é bater no Lucius e humilhar. Vamos nessa, galera. Até uma próxima. Fui.